Teologia, também vem do grego eclésia, ou eclesia, assembleia, mas tudo que trata sobre a igreja, o seu organismo, o seu funcionamento. E o que é a igreja? A igreja, no nosso pensamento, o pensamento batista, é uma comunidade de pessoas que professaram sua fé em Cristo e que são biblicamente batizadas, que se reúnem em congregação e em assembleia. Existe a igreja local e a igreja invisível. Não sei se é essa... Sim, também. A palavra igreja, ela foi utilizada por Jesus, mas ela já existia anteriormente. Qual o significado da palavra igreja e qual o sentido que Jesus usou? Sim, a palavra eclesia, como eu disse anteriormente, eclesia no grego, dá a ideia de reunião, assembleia, mas também dá o sentido de chamados para fora. Jesus nos comissiona a ser igreja dentro do templo, mas igreja fora também, dando seu testemunho, evangelizando e cumprindo o mandato de Jesus, de ir por todo mundo, pegar o meio de toda criatura. Ótimo. A igreja, ela vive praticando e aprendendo os ensinamentos. De onde vêm os ensinamentos da igreja? Qual é a fonte deles? A fonte indispensável e única é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Sim. E em matéria apostólica? Em matéria apostólica, continua sendo a Bíblia, né, no período apostólico, mas talvez, eu não sei se é o caso dessa pergunta, se é apenas a Bíblia, ou a história, a tradição que nos também é pedagógica, nos ensina também. Sim, eu gostei muito estou gostando muito do seu exame, eu estou achando suas respostas bastante profundas. E diante disso, quando você fala sobre Bíblia, eu queria fazer uma pergunta a respeito dos métodos de interpretação bíblica. Você conhece e qual você acha o mais correto? O método de interpretação bíblica que eu conheço são dois: o método histórico crítico, que é na teologia bíblica, né? Histórico crítico, o histórico gramatical. O histórico crítico foi até falado muito pelo pastor sobre a questão de você fazer um criticismo bíblico apenas por ciência e sem respeitar a Sagrada Escritura. O histórico gramatical, ele procura entender a letra da lei, a letra da palavra de Deus, mas com mais respeito, com entendimento, respeitando ela como Sagrada Escritura. Seria isso? Seria isso mesmo. Tentando traduzir um pouquinho, nós interpretamos a Bíblia sobre a ótica de quem? Quem é a nossa chave hermenêutica? Sim, todos assim, costumam dizer que a chave hermenêutica é Jesus. Sim, o Antigo Testamento revela Jesus, o Novo Testamento revela Jesus. Ele é para mim a razão de existir a Bíblia. A Bíblia existe porque existe um homem pecador e existe um Salvador. Sim. E as igrejas batistas que nós pertencemos, elas convencionaram uma declaração doutrinária. Como você conhece a declaração doutrinária? O que eu conheço da declaração doutrinária são 19 artigos, se não estiver enganado, já liram, sem todos de cabeça naturalmente, e que falam de diversos temas, sobre Trindade, Bíblia, e etc., como a igreja se organiza, salvação, redenção e assim por diante. Essa declaração bíblica, essa declaração foi redigida numa assembleia em 1988, 89, se não estiver enganado, e apesar talvez da gente não apropriar o termo confissão de fé, para nós assim, os batistas aqui no Brasil tem uma certa dificuldade, é a nossa confissão de fé que nos permeia, que nos dá uma baliza de entendimento. Talvez, como existia em outras épocas da igreja, a confissão batista dos particulares, dos gerais, a confissão batista de New Hampshire, que foi anterior a essa declaração, elas nos dão uma baliza, porque talvez não seja esse o sentido da pergunta. Você pode ler a Bíblia e, como João Calvino disse, se tornar mãe de todas as heresias lendo a Bíblia, fazendo dela uma heresia. Então é necessário uma declaração para nos nortear. Tem um termo latim que fala, né, que não sei se o senhor sabe esse termo, se está lembrado, é a questão de ler a Bíblia através de uma ótica de confissão de fé, uma declaração de fé. Além dessa declaração de fé, né, declaração doutrinária, nós temos princípios, né? Você conhece os princípios batistas? Sim, talvez os batistas brasileiros tenham essa declaração doutrinária e são divergentes dos batistas de outro mundo. Sim. Mas os princípios batistas são 6, e se uma pessoa que se declara batista foge desse princípio,
no nosso entendimento, ela deixa de ser batista. Que são autoridades das Escrituras, a Bíblia como regra de fé e prática, responsabilidade individual, né, o sacerdócio universal dos crentes, que é um termo que nós aderimos da reforma, todos nós somos sacerdotes e responsáveis. A questão da Igreja Batista ser uma igreja, são 6 itens, né? Eu estou discorrendo aqui sem numerá-los, né? A Igreja Batista ser uma igreja local e autônoma, como um local de pessoas redimidas, né? Batizadas, biblicamente batizadas. A questão da autenticidade e apostolicidade das igrejas, ou seja, uma igreja batista gerando ou levando uma outra igreja a se tornar batista. Não sei se eu falei de todos, devo ter faltado em algum. Sim, é mais importante saber para onde que isso vai, né? São princípios que existe um princípio que é o princípio da autocrítica. É um princípio batista. O princípio da autocrítica. Seria o livre exame das Escrituras? O exame pessoal. O exame pessoal, o livre exame de cada indivíduo na igreja, né? E da própria igreja refletindo também o seu compromisso com Cristo e a sua atuação na sociedade. Certo? E o pacto das igrejas batistas, você conhece? Conheço, porque que me chamou a atenção quando fui batizado na igreja batista e eu li a parte traseira, né? A parte de trás do certificado de batismo. E fala sobre o nosso pacto, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade enquanto irmãos em Cristo Jesus de seguir os princípios batistas, a fé batista, a doutrina batista. Foi elaborado pela Confissão de New Hampshire também. Você está dizendo então que é um compromisso que nós assumimos com a igreja. Sim, quando nos batizamos na igreja batista. Ótimo. E qual é o momento histórico que se deu o nascimento da igreja? O nascimento da igreja, eu já vi até um pastor, vou citar o nome de questão de ética, que eu não sei se eu concordaria com ele, mas o nascimento da igreja de Jesus em Atos 2. A igreja pode ter existido até no Antigo Testamento, através de Israel, mas igreja como nós entendemos hoje em Atos 2. Ou Mateus 16, 18, quando Jesus declara a Pedro, né, Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão na terra. Começa em Jesus e é autenticado não que Jesus não tenha autenticidade, mas ratificado em Atos 2. O mais importante nós entendemos que foi Jesus que fez a igreja nascer e os apóstolos entregaram suas vidas pelo seu progresso, né? Pelo seu desenvolvimento. A igreja, ela possui ordenanças. Sim. Quais são? Batismo e a ceia do Senhor. O que é o batismo? O batismo vem da palavra baptizo, do grego, que significa imergir. É um simbolismo, nós não cremos que não há um ato especial, mas é quando um pecador convertido vem se converte, começa a participar de nossa igreja e através de 3 requisitos, né, formal, social e um outro, eu esqueci o terceiro termo, ele espiritual, lógico, que o espiritual em si é o próprio batismo. No formal, que ele começa a fazer a caminhada com a igreja, o social, que a igreja entende através da assembleia que essa pessoa está habilitada, apta a se batizar, e o espiritual quando ele se batiza. É como Romanos 6,4 diz, né, que é trazer as águas do velho homem e trazer o novo homem. É um simbolismo que trata dessa questão da nova criatura, do velho e do novo homem. Você lembra de qual passagem bíblica deixa isso muito claro, que o batismo é um símbolo de uma experiência espiritual? Símbolo? Como símbolo, Pedro fala sobre serem batizados, o batismo de Jesus Cristo, mas como símbolo, não me recordo a questão do símbolo. Existe um mandato de Jesus, ir por todo mundo, pregar a Deus toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não, é isso mesmo, o batismo é um símbolo, sim, né? Mas não atesta a simbologia em si. Nós cremos que é um batismo, é um símbolo, porque Jesus se batizou, atestando, mostrando o batismo de arrependimento. É simbólico nesse aspecto. Romanos 6 também, o apóstolo Paulo fala que continua a sepultado, e a ressurreição, isso aí, né, da nova vida. E a ceia, o que ela significa? Também, nós chamamos até de termo memorial, que nós rememoramos, sempre que a praticamos, o sacrifício de Cristo na cruz. Existem outros tipos de ceia no meio cristão? No cristão, de uma forma geral, sim. Existe a transubstanciação, a consubstanciação. Existe um termo que é entre consubstanciação e a memorial,
que eu não me lembro o nome certo, mas ficam mais pela consubstanciação. O transubstanciação, só quer que eu discorra? Fique à vontade. Transubstanciação é quando, na teologia católica romana, ela entende que o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo, de fato, a matéria é alterada, aquele pão e vinho se torna. A consubstanciação já veio com o princípio luterano, que a ideia é que Jesus se faz presente de uma forma especial nos elementos da ceia, e existe também, que Calvino diria que é meio termo dessa consubstanciação. Jesus se faz presente na memória, aí fica no meio termo entre memorial, que nós entendemos que é só a lembrança, para a igreja sempre lembrar do sacrifício de Jesus, é o que nós adotamos, que é ceia memorial. Ótimo. A igreja, André, ela não são os tijolos da obra, não são as letras do estatuto. A igreja são as pessoas. E a gente precisa administrar as relações interpessoais, pensamentos, ideias, através da forma de governo, né? O que você pode nos dizer a respeito das formas de governo das igrejas? Nosso entendimento é que Jesus é o dono da igreja, é o criador da igreja, mas existem modelos de governos humanos que servem, como o mesmo disse, para administrar, para fazer o organismo vivo funcionar, humanamente falando. Existe o primeiro governo que se aplica na igreja, é o modelo monárquico ou erastiano. Esse termo erastiano é usado para a rainha da Inglaterra, ela é a chefe da igreja anglicana. É um pouco diferente talvez do Papa, que é um modelo monárquico, né, ou episcopal, da ideia de bispo, uma sucessão de bispos que governam a igreja. Existe também o governo oligárquico ou o governo das minorias, né? A palavra oligárquico é a ideia de minorias. Pessoas são eleitas pela igreja para trabalhar a parte administrativa da igreja. Um exemplo claro é o de defesa no Brasil, que é através dos presbíteros, né? Uma porção de pessoas da igreja são utilizadas para tratar de assuntos e decidir sobre assuntos. E o governo democrático congregacional é o que nós adotamos, que é a ideia da igreja contra a Assembleia de tomar todas as decisões administrativas, como o senhor disse. Ótimo. Em termos de preferência e de fundamentação bíblica, a discussão é muito ampla nesse assunto e não faz sentido a gente abordar aqui, tá bom? E quais são as formas de entrada para a igreja? A pessoa quer participar da igreja, como alguém pode se filiar a uma igreja? Existem 3 formas, se eu não estiver enganado, eu sempre acho que não são 4, mas são 3, basicamente: o batismo, a transferência ou a aclamação. São essas 3 formas de entrada na igreja batista: batismo, transferência e aclamação. Está faltando uma. A aclamação, a 4, não estou lembrando. A pessoa era membro da igreja. Ah, tá, reconciliação. São 4. A pessoa se afasta e quando volta ele é reconciliado. Ótimo. E para a pessoa sair da igreja, quais são as formas disso acontecer? Existe aqui, é bem-vinda por todos, assim, porque entende a situação que é a morte. A pessoa, quando morre, ela é desligada do rol de membros. A pessoa, ela é excluída da igreja. E tem um terceiro termo que eu também estou esquecendo, se eu puder lembrar. Morte, exclusão e desligamento. Desligamento seria o mesmo. A terceira não estou lembrando agora. A pessoa é membro da capelinha, recebendo lá na primeira igreja. Transferência. Então, tá. Não deixa de ser realmente uma exclusão. A pessoa transferida para a própria igreja. Tem também a carta compulsória, mas na prática hoje praticamente existe, porque existe uma comunicação melhor. Graças a Deus, né? Existe uma pergunta nessa matéria de eclesiologia que fala sobre os oficiais da igreja, embora essa palavra oficiais não esteja claramente na Bíblia, né? Mas a igreja batista possui seus oficiais. Quem são? O que eles fazem? Nós consideramos como igreja batista 2 oficiais: os pastores e os diáconos. Só que eu discorro. Os pastores, eles são, eu entendo que, como o senhor falou de ofício, né, o ofício talvez seria uma ideia de ser diferenciado. Eles não são difíceis. Perdão, eles não são diferenciados no sentido de fazer parte da igreja. Eles têm um atributo, uma tarefa nobre, que é o ministério da palavra. O pastor, então, nesse sentido, ele é escolhido pela igreja local para tratar do ministério da palavra e talvez aconselhar, apacentar, pastorear. É um ofício de uma igreja batista. E o diácono
que em tese no seu ofício ele serve a mesa do Senhor, serve a mesa do pastor e serve a mesa dos pobres na assistência, conforme Atos 6, e ali indica os atributos de Tiago. E também, 1 Timóteo 3 fala dos atributos morais do pastor e do diácono. Sim, e na sua resposta você destacou aí a importância do ensino, da pregação, né? O ensinamento é talvez a missão mais importante da igreja. Sim, e a igreja, em tese, confia no pastor para aprender. É como eu falei, como a igreja é local, é democrática, autônoma, a igreja tem soberania na Assembleia. Mas no que tange a questão do ensino da palavra, da demonstração, da exortação, o líder da igreja é o pastor. Nesse sentido. E os ensinamentos, eles são transmitidos também em forma de disciplinas, né? A gente faz na faculdade, tem a disciplina de matemática, disciplina de história. Disciplinas são ensinamentos. Quais são as formas de disciplina na igreja? Existe a primeira, que nós chamamos de formativa ou informativa, normativa, que é o próprio púlpito, a pregação da palavra de Deus. Inclusive, ela é considerada também preventiva, porque nós estamos ensinando a palavra de Deus e as pessoas que estão recebendo essa palavra, a tendência é que elas não pratiquem o pecado ou entendam que aquilo é errado. Então, é formativa. Existe a disciplina corretiva, que um irmão, um membro da igreja, cometeu um tal determinado pecado e esse irmão ele é admoestado pela Assembleia, ele é orientado a ser corrigido, ele fica em disciplina, tem o ritmo de disciplina. E tem a exclusão, que é chamada cirúrgica, quando esse membro, após tentativas de conversa, tentativas de ensinamento, ele não se abstém daquela prática de pecado, na qual ele foi corrigido, e ele é excluído, nós chamamos de exclusão cirúrgica. Ótimo, perfeitamente. A igreja vive numa sociedade onde possui outras denominações, né? Na sua opinião, como deve ser a relação da Igreja Batista com as outras denominações evangélicas? Como o próprio princípio batista de liberdade e entender que todas as pessoas podem professar sua fé, mesmo que elas sejam contrárias, é um princípio de liberdade, de respeito mútuo, e o que vier além disso deve ser muito bem analisado com cautela, porque são doutrinas diferentes, como o pastor disse, existem doutrinas essenciais e doutrinas secundárias. Mas com respeito, com amor, eu não posso enumerar mais, mas é a forma de respeito. Eu me lembrei da frase do Thomas Harris, né? E aí já não vai para as igrejas que nós entendemos que têm uma fé aproximada que a nossa. Ele disse que os mouros judeus deveriam praticar a sua religião, mesmo que isso os levasse ao inferno, porque tinha a direito de praticar isso. O advogado inglês lá do século VII, do século XVII. Então, assim, é respeito mútuo, colaboração, mas tendo muita cautela para que essa colaboração não confunda as doutrinas de cada igreja. Ótimo. Você foi muito cauteloso, mas você repetiu 3 vezes a expressão amor e respeito. Sim. Amor não é suficiente. Precisamos respeitar. Respeito não é suficiente. Amor na prática se torna necessário. Exatamente. A igreja também, ela possui a sua relação com o Estado, com o governo. O que você acha sobre isso, a relação da igreja com o Estado? Bem, eu talvez seja um dos princípios que me fazem me professar batista mais até do que outros, assim, é que eu tenho muita convicção. A igreja tem que ser totalmente separada do Estado enquanto relacionamento. Mas nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos cumprir as leis e as determinações do nosso país, desde que, no último caso, essas leis ou determinações tiram a palavra de Deus. Enquanto estiver no ambiente de convivência, nós devemos respeitar as autoridades, tratá-las com respeito, dar a sua devida honra, mas não passar disso, não passar desse relacionamento de respeito e de oração, de orar pelos governantes, mas nenhum outro tipo de relacionamento. Você não está me dizendo que você é a favor da separação total igreja e Estado. Bom, parabéns. Política fica lá fora, igreja é a palavra de Deus. Os outros cristãos são políticos. Nós somos políticos, nós temos evidência política. Como cidadãos, né? Como cidadãos, né? Por exemplo, um erro dos anabatistas é achar que a gente podia nem servir as Forças Armadas porque isso já é uma interação com o Estado. Não é isso. Você vive o Estado, vive suas opiniões, mas enquanto Assembleia, enquanto igreja, tem que ser totalmente separado e dando liberdade aos irmãos para discorrer o que eles entenderem, né? Na política, na vida externa do Estado, contra a gente. Amém.
que seja assim. Amém. Presidente,